Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Continuando o estudo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós atingimos, até agora, o capítulo 10, onde médiuns que foram preparados para virem aqui encarnar na Terra, esses médiuns fracassaram em suas mediunidades ostensivas. E aí nós chegamos agora ao capítulo 11, onde André Luiz, ele acaba pedindo a Vicente, seu companheiro, experiências com algum médium que tenha sido doutrinador aqui na Terra. Então, é uma mediunidade um pouco diferente, ela é mais intuitiva. Então, no caso, o André Luiz vai pedir a Vicente se tem a possibilidade de ouvir alguma história de algum doutrinador que tenha sido fracassado em seus trabalhos aqui na Terra. E ele vai perguntar aqui para o Vicente. No capítulo 11, nós estamos do livro Os Mensageiros, é Belarmino, o Doutrinador. André Luiz pergunta a Vicente: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio que não deva perder essa oportunidade. E o Vicente refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro Vicente através de grupos diversos, e aí então Belarmino estava a um canto, em palestra com um amigo. A sua fisionomia era grave, seus gestos eram lentos, deixava transparecer grande tristeza naquele olhar humilde. Vicente apresentou-me afetuoso, dando início à conversação edificante. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido: com que então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Então ele vai perguntar para André Luiz: você quer saber a minha história de um doutrinador falido? E André Luiz responde: não digo isso. Desejaria conhecer sua experiência e ganhar também a sua, palavra educativa. Ferreira esboçou um sorriso forçado que expressava todo o absinto, quer dizer, toda a falha, que ainda, toda aquela mágoa, aquela situação difícil que ele se encontrava, né? Que ainda requeimava a sua alma. E ele falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui, nesse centro de mensageiros, eu vim ponderar bastante essa profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que, para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Então, aqui ele está citando que Jesus, ele veio aqui e ele se isentou de qualquer interesse material. E aí, para você conseguir o sucesso vindo aqui, você teria que palmilhar os passos de Jesus. Porque aí seria uma certeza, uma fatalidade. Você não teria como errar. E continuando, não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Você nunca pensou nisso? Depois de longas meditações, eu cheguei ao conhecimento de que na vida humana
junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. Então, aqui ele está dizendo que não basta administrar e nem obedecer, mas existem aqueles que ensinam. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Muito especialmente, os que ensinam devem ser dos últimos, esses servos. Entende o meu irmão? Então, o que ele está dizendo é que viemos aqui para sermos os servos, aqueles que servem. Então, dessa maneira, Jesus foi bem sucedido, assim como todos nós devemos ser, se seguirmos esse caminho da servidão. Assim, havia compreendido perfeitamente. A conceituação de Bellarmino era profunda e irrefutável. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Então, André Luiz está pasmado. Ele, ele ouviu todas aquelas belas apreciações de Bellarmino, né? E todas aquelas apreciações vêm ao encontro dessa missão educativa que todos precisamos ter aqui. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Então, não basta apenas a gente conhecer e saber e estudar. Nós precisamos praticar. E a prática seria através daquela servidão que ele citou acima. Sermos os servos. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos, saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. Então, sempre em evidência isso. Em primeiro lugar, o exemplo, e depois o falar, depois a palavra. E ele continua: duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Então, essas duas colônias importantes, elas enviariam servos para a mediunidade e pediram, né, ao governador que ele cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Então, eles mandariam os médiuns, essas colônias. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender à tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imortalista. Então, a tarefa dele seria receber esses médiuns, orientar, né? Seria uma tarefa honrosa para ele, que na verdade seriam companheiros de luta, né? Que seriam também postos na terra
a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, eu não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram meu esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Então ele teve tudo, ele foi encaminhado. Ele teve os pais, que eram espíritas, que contribuíram para a sua formação, e então ele nem sabe como as circunstâncias o levaram à presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Então, já começou aquela situação, a situação que ele se encontrava de comando já começou a atrapalhar, ele já se sentiu ameaçado naquela posição de comando. E continuando, 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Apesar dos 8 médiuns que foram colaborar com ele, que foram colocados ao lado dele, ele começou a querer provas científicas de tudo aquilo. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. Esqueci os imperativos do esforço próprio. Envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei a atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam da cultura filosófica e da pesquisa científica. Então ele começou a achar que seus conhecimentos eram muito grandes e ele começou a atrair filósofos para lá, cientistas. Então, aqui na Terra, eles tinham eles eram tidos como alguém assim superior. Então ele quis atrair para aquele centro espírita onde ele atuava essas personalidades, começou a querer convencê-los do conhecimento que ele tinha. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda a sorte, e ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos nobres médiuns, longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. Então ele começou a exigir daqueles médiuns as provas para convencer aqueles cientistas, né? Aqueles filósofos. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as suas próprias obras. Isso me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração, devagarinho. Perdi a serenidade de outro tempo. Comecei a ver nos médiuns que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível? Não eram os médiuns simples aparelhos dos defuntos comunicantes? Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido
para as comunicações? Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Então ele começou a exigir daqueles médiuns informações que satisfizessem a curiosidade daqueles filósofos, daqueles cientistas, e aquilo tudo em vão. E em vão também a Elisa, aquela companheira, ela chamava a atenção para a esfera religiosa e edificante, onde ele poderia aliviar o espírito atormentado. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia. Então, ele começou a taxar o Evangelho porque não respondia aquelas questões que ele tinha, que aquele grupo tinha. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Então, ele foi arrastado por aqueles ideais que eles tinham, ideais da Terra, né? Ele começou a ser arrastado por aquilo e até a negar o Evangelho. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicalha inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí, estacionei muito tempo. Desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga erigou-me a companheiros menos dignos do plano dos encarnados e desencarnados, e o resto meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. Concluindo, ele asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Então, ele está percebendo que, novamente, ele tem a necessidade daquela escola, daqueles ensinamentos para voltar à Terra. E o André Luiz vai dizer: sim, Belarmino, disse, abraçando-o, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Então, é o que o André Luiz estava querendo, uma nova lição. Então, essa gama de conhecimentos fez com que André Luiz fosse aprendendo cada vez mais. E bom, por hoje nós terminamos esse estudo do capítulo 11, né? Em que foi citada a profunda conceituação de uma missão educativa, a doutrinação no campo do espiritismo evangélica, ela foi exposta com clareza. Ela mostrou como o médium doutrinador exigente, propenso ao mando, vaidoso do saber, desconfiado dos companheiros da reunião mediúnica, ele logo adentrará ao negativismo. Estará sujeito a múltiplas enfermidades também, além de sentir aquele vazio, aquele deserto no coração. Então, nós voltamos daqui a 15 dias com a sequência do livro Os Mensageiros, capítulo 12. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até lá.